Boa noite. Boa noite, gente. Eu tô ligando aqui uma luzinha para ficar melhor aqui para vocês. Boa noite, pessoal. Bem-vinda à nossa live. Se você é nova aqui no grupo, seja muito bem-vinda. Muitas pessoas entraram durante essa semana, né? Então, o nosso grupo está crescendo cada semana e eu tô muito feliz com isso, porque mais e mais pessoas estão querendo fazer balé. E o balé, ele é maravilhoso, né? Ele traz muita coisa boa para nossa vida. Então, eu tô muito feliz que você tá se interessando em fazer balé. Eu sei que o nosso grupo é um grupo misto, então tem pessoas que já fazem balé e tem pessoas que nunca fizeram e que estão a fim de começar, né? Então, comenta aqui embaixo depois aqui para mim se você já fez ou se você está pensando, se você já faz ou se você está pensando em fazer, tá bom? E o nosso tema hoje da nossa aula, aqui, eu deixei pra gente, eu ter um guia aqui pra mim. Então, o tema hoje da nossa aula não é um tema prático. Geralmente eu faço uma aula prática, né? Então, geralmente não, né? A gente fez 2 lives até agora, né? Então, essa é a nossa terceira live. Então, toda quarta-feira eu vou estar aqui, tá bom, gente? Toda quarta-feira eu vou fazer essa live. Eu mudei o horário um pouquinho, né? Coloquei para 20h20. Então, vai ser a nossa live 20h20, tá bom? Então, toda quarta-feira eu vou estar aqui fazendo essa live 20h20 para você com temas diferentes, tá bom? E eu costumo mais dar aula mesmo prática, né? Mas hoje eu resolvi falar de um assunto que é por que ou o que, né, faz com que a tua técnica não evolua, né? Ou por que a sua técnica não evolui. Então, muitas pessoas entram no balé e fazem às vezes anos, ou então entram já mais velhas, né, e começam a fazer balé e fazem lá 4 anos de balé, mas não evoluem, sentem que não evoluem, né? E por que acontece isso? Hoje a gente vai conversar aqui e eu vou te falar a minha opinião sobre isso, sobre por que as pessoas não evoluem a técnica delas no balé, ou também por que você não consegue treinar, né? Fazer aula o quanto você gostaria de fazer, ou treinar em casa, se você faz balé em casa, sozinha, o quanto você gostaria de fazer, né? O que é que está acontecendo que você não está conseguindo ter um hábito de fazer a sua aula sozinha, ou até mesmo de ir para, né, uma escola de balé? O que está acontecendo que está te travando? Por que você não está conseguindo, apesar de você amar o balé, por que você não está conseguindo ir? Por que você não está conseguindo dar prioridade para isso, tá? Então, nós vamos falar desses 2 assuntos hoje. Então, vamos começar com o primeiro, que é o que está travando a tua evolução técnica. Então, eu não sei a história de todo mundo que está aqui, né? Mas um dos motivos que eu acredito, porque podem ter vários motivos, né? Então, você pode estar, sei lá, machucada, né? Você pode ter tido alguma lesão, e aí tá difícil de você né, evoluir a sua técnica. Às vezes a gente distende, principalmente essa parte posterior da coxa, né? E aí a gente não consegue evoluir. Às vezes a gente tem algum problema de coluna, às vezes a gente tem algum problema de joelho, de quadril, né? E a gente não consegue evoluir na técnica como a gente gostaria. Mas não é disso que eu tô falando, né? Porque isso
é uma coisa que realmente você tem que procurar tratar, procurar ir no médico. O médico provavelmente vai te dar ou anti-inflamatório ou vai te mandar para um especialista, né, para você fazer uma fisioterapia, né? E aí você vai tratar o seu problema e tudo bem, é a vida que segue, né? Mas o que eu tô falando é, por que você faz anos de balé, né? Muitas vezes você fica lá fazendo 2, 3, 4 anos de balé e você não evolui a sua técnica. E primeiro a gente precisa entender o que é evoluir tecnicamente, né? O balé, ele é uma modalidade de dança, vamos dizer assim, que busca a perfeição. Esse é o nosso objetivo no balé clássico. Não quer dizer que primeira coisa que a gente precisa ter bem claro assim na nossa mente é que não existe bailarina perfeita. Não existe. Por quê? Porque no balé a gente sempre pode melhorar. Sempre. Mas melhorar como? Não é melhorar com relação a, por exemplo, eu vou me comparar com a fulana de tal lá que tem a perna na orelha e então eu tenho que evoluir para chegar minha perna na orelha. Não é isso. É porque você faz você faz uma aula hoje e amanhã você vai ter mais coisas para evoluir, amanhã você vai ter mais coisas para melhorar e no outro dia também mais coisas, porque o corpo da gente, na verdade, o balé ele é anti-anatômico, né? Então a gente tem que fazer coisas que o nosso corpo tem que adaptar o nosso corpo ao balé, né? Então a gente tem sempre que evoluir, a gente tem sempre alguma coisa para melhorar na nossa técnica. Então, o que é evoluir tecnicamente, né? É você estar a cada dia melhor do que você mesma, né? É você estar a cada dia com o seu andeor melhor do que estava ontem. É estar a cada dia com o teu foco melhor do que estava ontem. Você tem que estar sempre se comparando a você mesma e nunca com os outros, né? A gente pode até olhar uma pessoa fazendo aula ou assistir uma bailarina e falar, poxa, que linda, gostaria muito de ser assim, mas isso tem que ser uma coisa que te impulsione e não que te puxe para trás, tá? Então, evoluir tecnicamente é você sempre estar melhor do que você mesma, né? Então isso é a nossa evolução técnica. Mas para isso a gente precisa entender o que é estar melhor, né? Para isso a gente precisa entender o que é estar melhor. E para quem começa o balé depois de adulto, muitas vezes demora um pouco para entender o que é o belo no balé, né? Desculpa aí um pouquinho. Vou pegar uma água ali para mim. Desculpa, eu tô saindo de uma sinusite. Então, o que é a gente evoluir tecnicamente no balé, né? Eu vou colocar aqui alguns pontos, né, que eu acho importante na técnica do balé. Então, o principal ponto para mim, assim, o ponto chave, que daí abre vários outros pontos, é a base. Eu costumo falar que o balé, ele é como se fosse a matemática. Então, o que é isso? Matemática, ela tem ali, quando você, né, entra na escola, lá no primeiro ano, né? O que você aprende ali? Você vai aprender a somar, você vai aprender a subtrair,
Você vai aprender a dividir e a multiplicar. Essas são as 4 operações básicas, né, que a gente aprende na matemática e que a gente vai usar essas 4 operações básicas para o resto da nossa vida, né? Então, quem não sabe somar, multiplicar, diminuir e dividir, não sabe fazer nada na matemática, né? Vocês concordam comigo? Que isso trava, né, a evolução da pessoa. E é nesse sentido que eu falo que a nossa técnica pode ficar travada, né? Porque a gente não tem uma base boa, a gente não teve o fundamento, os fundamentos da técnica do balé clássico, e depois, por causa disso, a gente não consegue evoluir. Então, na verdade eu entrei, contar uma historinha aqui para você rápida. Quando eu comecei a trabalhar com dança, logo que eu saí da minha faculdade de dança, eu comecei a dar aula, fui chamada para dar aula numa escola de jazz. E essa escola de jazz, ela queria que tivesse aula de balé clássico, porque ela estava entendendo que as alunas não estavam progredindo no jazz porque elas não tinham o balé clássico, não tinham a base do balé clássico, né? Porque o balé clássico ele é a base de todas as outras danças, né? Então, só que se você não tem a base no balé clássico, você não consegue evoluir no jazz, você não consegue evoluir no balé, você não consegue evoluir em nada, né? Então, é muito importante você trabalhar a base. E é importante que você entenda o que é que faz parte da base do balé clássico, né? Então, como são muitos detalhes durante a aula, né? Quando você vai fazer uma barra, você começa lá com o plié, né? Vamos colocar lá o plié. O que acontece? Você tem que pensar, vamos pensar de baixo para cima. Você tem que pensar nos seus pés, nos dedos dos seus pés, se o pé não está caindo ou pro dedinho ou pro dedão. Você tem que pensar na rotação externa. Você tem que pensar em puxar toda a musculatura da tua perna inteira, da tua perna e coxa para fora, para cima e para fora. Você tem que pensar no teu quadril, que tem que estar o quadril encaixado, que a gente fala, né? Com a musculatura under, embaixo, né? Lá embaixo do bumbum, levemente contraída. O teu abdômen tem que estar para dentro e para cima. As tuas costelas têm que estar fechadas, mas você tem que estar respirando. Os teus ombros têm que estar rodados para trás, encaixados, as omoplatas encaixando, as escápulas encaixando nas costelas. Que mais? O teu pescoço tem que estar com a musculatura do pescoço ativada, né? Você tem que pensar no exercício que a professora acabou de passar, você teve que decorar, e você tem que prestar atenção na música para poder encaixar os movimentos dentro da música, né? Então, quando a pessoa entra no balé, isso para fazer um exercício, né? Então, quando a pessoa entra no balé, são muitas variantes que ela tem que pensar, né? Fora a execução do exercício em si, que durante a execução do exercício você tem que pensar em mais 1 milhão de coisas, né? Então, o que acontece?
muitas vezes as pessoas não conseguem se prender a detalhes que são importantes, que são a base da técnica do balé. E aí, às vezes, começa a ficar preocupada em aprender. Não, peraí, deixa eu aprender um tandi mais elaborado. Aí depois passa lá pro rondejant. Não, então, já faço o rondejant à terre, agora eu vou fazer um rondejant GT. Agora eu já estou fazendo um souplesse en ronde. E agora a gente já vai fazer um grand battement lá em cima, e daí a gente faz um adágio todo cheio de coisa, e aí eu já quero ir para pirueta, eu já quero girar, e depois já vem os grandes saltos, eu quero fazer um grande GT, e aí vão querendo avançar, né? Em termos de aprender passos novos, e isso não é avançar, e isso não é você aprender a base, né? Avançar tecnicamente, melhorar, lapidar a sua técnica. Então, para você poder evoluir no balé, a tua base tem que estar muito bem trabalhada, para depois sim você dar esse passo de aprender outras coisas, porque aí a técnica básica vai estar instalada automaticamente no seu corpo. Importante isso, estar automaticamente instalada no seu corpo. E isso só se consegue com muita repetição, né? Muita repetição. Então, um ponto que eu acho que é importantíssimo de você trabalhar, de você estar atenta, tá? Quando você for fazer a tua aula, a primeira coisa é desenvolver a consciência corporal, né? Então, como a gente tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo, isso é uma coisa que você vai desenvolver ao longo dos anos, ao longo das aulas que você vai fazendo, né? Isso é prática, muita prática, né? Então, não é uma coisa que você vai conseguir nas 5 primeiras aulas, não, tá? Você saber como está o teu dedinho do teu pé enquanto você está fazendo um grand battement, né? Como está o dedinho do teu pé de base enquanto você está fazendo um grand battement, isso é consciência corporal, né? Que a gente só consegue quando a gente vai realmente praticando e indo nas aulas e tomando consciência disso, tá? Outro ponto que eu acho importantíssimo, trabalho de chão. E o que é trabalho de chão? Na verdade, não é bem o trabalho de chão, é o que a gente faz usando o chão, né? Então, eu costumo dar para as minhas alunas, principalmente para as adultas iniciantes, trabalho de fortalecimento e alinhamento de pés no chão, né? Eu já fiz até uma live que eu coloquei lá, fiz como ter pés fortes e bonitos, né? Então esse é um tipo de trabalho que eu faço e repetir isso sempre, numa aula de iniciante, principalmente, sempre, né? Então, se a professora, se a tua professora não faz isso na aula, faz você sozinha, né? Então, chega 10, 15 minutos antes da tua aula e fica, mesmo que você não consiga entrar na sala, fica lá na salinha de espera da escola, ou no banheiro, ou no corredor. Senta lá no corredor, estica tuas pernas lá na frente, faz meia ponta, flex, meia ponta, estica, meia ponta, flex 4 vezes, depois abre andeor, faz tudo andeor e cuida do alinhamento dos teus pés, né? Então, é muito importante a gente saber qual é o alinhamento certo dos pés, né? Então, quando a gente estica o pé, a gente tem um ossinho, né? Que eu vou mostrar aqui pra você. Esse ossinho aqui, né? Que é o maléolo. Então,
quando a gente tá com a perna esticada paralela na frente, né? Tô sentada no chão, coluna reta, pernas esticadas lá na frente, né? Meu maléolo tem que estar juntinho com o meu maléolo com maléolo, né? E aí, o meu pé, ele vai, assim, ele vai, faz de conta que a minha mão é meu pé, né? O meu pé, ele vai encostar essa parte de dentro, uma no outro, né? Um no outro. E o que acontece? O meu dedão, faz de conta que isso daqui é meu dedão, ele não pode estar assim e essa parte aqui separada. Não, ao contrário, eu tenho que encostar essa parte e o meu dedão ele vai levemente se separar, né? Então, aí sim eu estou com o alinhamento correto dos meus pés e tornozelos, né? Então, é muito importante na hora da gente esticar o pé, tanto o paralelo quanto o andeor, né? A gente saber projetar o tornozelo para que a ponta do meu pé não fique, não faça aquele pé em C, né? Em U, um pezinho arredondado para dentro, né? Trazendo a ponta dos dedos para dentro. Não, sempre a ponta dos dedos para fora, né? Então, esse alinhamento do pé é extremamente importante, né? E a gente saber como fazer isso, porque senão depois, lá na frente, eu tô fazendo uma pirueta, mas eu tô com meu pé todo torto no meu retiré, eu vou fazer um arabesque e eu tiro o arabesque e meu arabesque tá sem linha. Por quê? Porque não está alinhado os meus pés, o meu tornozelo e o meu pé, né? Então, no balé, essa parte de finalização é extremamente importante, né? É onde a gente percebe se a bailarina teve uma base técnica boa ou não, né? Forte ou fraca, a gente consegue perceber nisso, né? E aí, porque daí quando a gente vai subir nas pontas, aí a coisa fica pior ainda, né? Se a gente não tem um alinhamento correto dos pés, a gente vai subir no terceiro dedo em cima das pontas e não no dedão, que é onde a gente mais tem que subir, né? Então, o negócio começa a degringolar, né? Se você não consegue, não teve uma base boa, começa a trabalhar, começa pelos teus pés, começa a fazer um alinhamento correto dos teus pés e a prestar atenção nos teus pés, tá? A segunda parte que eu acho que é fundamental, né, nas pernas na base técnica, né, é pernas, né? Então, esse trabalho de pernas, esse trabalho de você saber colocar uma perna andeor, saber entender da onde vem esse andeor, né? E saber trabalhar a tua musculatura de forma alongada, né? É extremamente importante. E isso a gente trabalha como? Em trabalho de chão também, fazendo barra solo, fazendo, né, vários exercícios até com faixa elástica, no chão, né? No chão, antes de ir para barra, tá? E mais um ponto importante, trabalho de braços, costas e abdômen. Isso é fundamental, porque não adianta a gente ter, não adianta a gente ter essa parte de baixo, né, bem trabalhada, se a parte de cima está desmoronando, né? Então a gente precisa ter um trabalho de braços, saber como que é o posicionamento dos braços, né? Não sei se vocês sabiam, mas o braço, né? Quando a gente coloca o braço em segunda posição, né? Essa parte que é o braço mesmo, né? A gente tem que rodar ela para dentro, tá? En dedans, sem fazer
isso com o ombro, né? A gente tem que manter encaixados os ombros e fazer essa rotação para dentro. E do cotovelo até a mão, né? A gente tem que fazer essa rotação para fora. Então, o braço, ele começa a se colocar assim. Não é simplesmente colocar o braço do lado, não. Ele tem uma ativação da musculatura, fazendo uma rotação under e under. Então, e isso ativa toda a musculatura aqui das costas, né? Que é o sartório, que vem e segura aqui o nosso. Desculpa, não é o sartório. Esqueci o nome do músculo. Depois, quando eu lembrar, eu falo. Ativa toda agora fiquei com isso na cabeça. Como é que é o nome do músculo? Ativa toda a musculatura aqui de trás das costas, né? O músculo que segura as escápulas. E ativa também o restante aqui, né? Encaixa os teus ombros para trás e encaixa as escápulas, né? Segurando bem a tua postura para cima. E quando você puxa o teu abdômen, contrai teu abdômen para dentro e para cima, você também está puxando o teu corpo lá para cima, né? Então, é muito importante esse trabalho de braço, mas como fortalecer esse trabalho, o braço e as costas, né? Trabalho de chão, de novo. Então, sentar no chão, fazer exercícios bem concentrada, né, de braço, trabalhos específicos mesmo para braço, né? Então, extremamente importante, né? Isso vai dando alinhamento, vai dando noção noção espacial mesmo, de onde está o teu corpo, como está o meu corpo, né? São exercícios super simples e básicos, né? Mas que vão te dando essa consciência, desenvolvendo essa consciência corporal, que depois, quando você começa a fazer os exercícios mais avançados, isso já está instalado em você, né? E aí sim você vai poder dançar evoluindo a tua técnica. Então, gente, um último ponto que eu queria falar sobre isso, né? O que pode estar te travando na sua evolução técnica é a pressa. Porque às vezes a gente tem muita pressa, às vezes a gente acha que porque a gente entrou no balé com 30 anos, ou com, sei lá, 25 anos, ou com 40 anos, ou com 50 anos, a gente pensa assim, não, então eu tenho que aprender um monte de coisa, não sei o quê, porque já perdi muito tempo, tenho que correr atrás do tempo perdido, e não sei o quê, e não funciona isso, gente, não funciona, né? Então, se você entrou no balé mais velha, não tenha pressa, porque o teu corpo, ele precisa de um tempo para aprender, a tua mente precisa de um tempo para se adaptar a essa nova forma de se mexer, né, e de se colocar e de ativação de musculatura. Então, não tenha pressa, né, porque a pressa no balé é inimiga da perfeição, e é mesmo, tá? Então, a gente não pode ter pressa. Mas isso não quer dizer que eu não vá treinar, né? Não, você vai treinar bastante, 2 vezes por semana, treina em casa também, faz algumas coisinhas em casa, mas você não pode ficar querendo entrar já de cara na ponta, por exemplo, como eu vejo que muitas pessoas têm essa preocupação, né? Se você não está preparada tecnicamente, o teu corpo não está preparado muscularmente para entrar na ponta, não entre na ponta, porque você só vai fazer vai estar lá com o pé torto,
né? Vai estar tecnicamente não vai estar legal, né? Então não tenha pressa de fazer as coisas no balé, tá? É melhor a gente fazer bonito, o básico, do que a gente querer fazer, né, altas coisas e coreografias super elaboradas e tecnicamente pobre, né? Então, a qualidade técnica no balé é extremamente importante, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar sobre o que tá travando a sua evolução técnica, né? Então, essa é a minha, fora esses motivos que a gente já falou, de machucado e tudo, na minha opinião, esse é o maior motivo que as pessoas entram no balé e não conseguem sentir que estão evoluindo, né? Então, o que eu sugiro que você faça? Que você busque trabalhar essa parte do básico em você, né? Que eu falei aqui, que são alinhamento de pernas, de pés, tornozelos, pernas e braços junto com costas e abdômen, né? Então, se você começar a pegar firme nessa parte, você vai ver como e trabalhar mais no chão mesmo, né? Usar o chão como o teu aliado, tá? Eu tenho certeza que você vai começar a evoluir tecnicamente, tá bom? Bom, e a segunda parte da nossa aula aqui hoje é o que está acontecendo que você não está conseguindo fazer a aula o quanto você gostaria, né? Então aqui é uma parte um pouco mais reflexiva, né? E um pouco mais individual também, né? Então não é assim, eu vou jogar aqui alguns pontos, tá? Para você pensar individualmente aí na tua história, na tua rotina, como é que tá a coisa, tá? Então, primeiro ponto que dá para ser até meio geral se você não está conseguindo ir para sua aula ou fazer em casa mesmo que seja, mas o tanto que você gostaria de estar fazendo, né? O que você está pondo no lugar disso? Né? Então eu queria que você pensasse um pouquinho e refletisse um pouquinho sobre isso. O que está tomando o lugar do balé na sua vida? Né? Eu sei que, bom, eu né, sou mãe, sou dona de casa, sou esposa, sou professora, sou coach, e eu sei que muitas vezes a nossa vida é realmente muito tumultuada, né? Mas eu vou falar um pouquinho assim sobre como eu consegui resolver isso na minha vida. Eu já percebi que se eu não começo, se eu não pratico o que eu quero fazer, a minha aula, né? Eu gosto de fazer pilates, então eu também faço pilates e faço a minha aula de balé. Se eu não faço isso com o horário marcado, eu não faço. Então isso é um compromisso que eu coloquei comigo mesma e eu não abro mão desse compromisso. Então, se alguém pede falar para mim, Márcia, vamos, né? Você pode me encontrar em tal dia, tal horário, e é o horário da minha aula de balé ou da minha aula de pilates? Não posso. Não posso porque já tenho compromisso. Então, isso realmente é um compromisso para mim, né? E só quando você se compromete com você mesma, com o que você quer, né? É que você começa a ter assiduidade e você começa a ter resultados, começa a colher os frutos disso, né? Então, primeira coisa é o que está acontecendo no horário que você estaria na aula de balé, né? Que você deveria estar, ou que você deveria estar fazendo o exercício que você escolheu fazer. Em segundo lugar quais são as suas prioridades, né? Porque o balé, ele provavelmente para
para acho que a grande maioria daqui, de todo mundo que está aqui no grupo, ou a todo mundo que está aqui no grupo, o balé é a atividade física que você escolheu para sua vida, né? Então, aonde está, né? Aonde está na ordem de prioridades que você tem ali, aonde está a sua saúde? Ela está no começo da lista, no fim da lista, né? Aonde está? Porque na verdade, o balé, ele é uma questão de saúde também, né? Então, dá uma pensadinha aí aonde que isso tudo está encaixando, né? E o que na verdade, porque o que é prioridade pra gente acaba sendo aquilo que a gente mais gasta tempo, mais investe tempo ou faz primeiro, né? Então, o que você mais gasta tempo, né? Ou o que mais você coloca, tá colocando como primeira coisa, né? Então, é importante você pensar nisso, né? E aí sim, pensar em organizar o teu dia, né? Com horários. Eu não sei quem aqui conhece ou usa, né? A agenda do Google. É muito legal a agenda do Google. Então é uma coisa online que você pode fazer no teu computador e depois você acessa pelo teu celular, ou então você já pode fazer direto pelo teu celular. E é uma coisa que eu recomendo, é uma coisa que eu uso e que organiza a tua vida no teu dia, né? E aí você já sabe que, sei lá, segunda, quarta e sexta, por exemplo, é o dia que você tirou para a tua atividade física, para o teu balé. Então você vai fazer, seja em casa, seja numa escola, né? E já estipula o horário, um horário que você saiba que é uma coisa que você vai conseguir cumprir, né? Porque não adianta nada você falar assim, não, eu vou fazer balé, aula de balé das 8 às 9. Aí você sabe que você vai ficar lá pensando, meu Deus, eu não fiz a janta, meu marido vai chegar e aí meus filhos não têm o que comer e não sei o que. Não adianta ser assim, né? Tem que ser uma coisa que realmente funcione para você e que você vai em paz, né? Vai fazer a tua aula de balé em paz, né? Vai fazer sabendo que você está fazendo uma coisa que você tá para você e que vai refletir em como você vai estar para os outros, né? Para aquelas pessoas que você ama, né? Então, e esse é um outro ponto, né? Que eu queria que você pensasse. Qual é o grau de importância do balé na sua vida? Porque o balé, ele não muitas vezes as pessoas se sentem um pouco culpadas. Eu já me senti assim, culpada de estar fazendo uma aula de balé, pensando assim, poxa, eu tô aqui fazendo minha aula de balé, mas o meu filho tá lá em casa. Eu já pensei várias vezes isso. E assim, quando a gente consegue se organizar com toda a nossa vida, a gente se sente mais em paz, a gente fica mais tranquila para cuidar da gente e saber que ali na tua aula de balé você está cuidando da sua saúde, você está cuidando do seu emocional, para você estar de bem e estar bem para cuidar dos teus queridos, das pessoas que você ama, né? Então, isso é uma coisa bem, assim, individual mesmo, né? E que eu gostaria que você refletisse, pensasse um pouco, né? Eu sei que pode ter gente que trabalha demais, né? E que aí não sobra tempo. E isso também é um ponto de atenção, né? Porque isso por muito tempo não vai chegar num resultado legal, né? Todo mundo sabe que você não ter um tempo de fazer uma coisa que você gosta, de cuidar de você, de cuidar da sua saúde, a gente sabe que não é uma coisa aconselhável de se fazer, né? Então muitas vezes a gente trabalha para depois
acontecer alguma coisa e você falar, não, ó, realmente não valeu a pena, daqui para frente eu vou fazer isso. Então, para que chegar nesse ponto, né? Então, rever algumas coisas, né? Rever a quantidade de horas que você passa trabalhando, e tentar reorganizar a sua vida, né? Então, esse é um ponto, assim, que eu acho até mais difícil do que o anterior, né? Mas é possível, né? É possível, tá bom? Então, eu queria me colocar aqui à disposição, inclusive, para se você quiser uma ajuda nesse sentido, eu posso te ajudar, eu posso conversar com você, a gente marca um dia de me manda uma mensagem, né? A gente pode conversar um dia onde você mora, não sei, mas não tem problema, a gente marca online mesmo, tá? E a gente bate um papo e eu te ajudo nesse sentido, tá bom? Sem problema nenhum. Vai ser um prazer para mim te ajudar nisso também, tá bom? Então, essa foi a nossa live de hoje, a nossa aula. Não foi uma aula prática, mas eu espero que você tenha aproveitado bastante, tá bom? E o pessoal que vai assistir aí o gravado, espero que vocês gostem. Pode comentar no gravado também, tá bom? Que eu tô sempre depois revendo as lives e vendo os comentários, tá bom? Então, um beijo grande, gente. Até quarta-feira que vem, 20h20, tá bom? Tô esperando aqui vocês. Um beijo.